frente, porque a vida é assim. E não se esqueça também de agradecer o que é bom e o que é ruim, porque você nunca está só. O sol que nos abraça é Deus vivo aqui. E quando o sol tocar na sua janela, essa luz tão bela veio lhe acordar. É Deus lhe fazendo companhia pro seu dia começar, recomeçar. E quando o sol tocar na sua janela, essa luz tão bela veio lhe acordar. É Deus lhe fazendo companhia pro seu dia começar. Levante, siga em frente. De repente a gente está tendo uma nova chance. Vá em frente, siga adiante. Não pare nem um instante, porque a vida é assim. E não se esqueça também de agradecer o que é bom e o que é ruim, porque você nunca está só. O sol que nos abraça é Deus vivo aqui. E quando o sol tocar na sua janela, essa luz tão bela veio lhe acordar. É Deus lhe fazendo companhia pro seu dia começar, recomeçar. E quando o sol tocar na sua janela, essa luz tão bela veio lhe acordar. É Deus lhe fazendo companhia pro seu dia começar. É Deus lhe fazendo companhia pro seu dia começar, recomeçar. Sua janela, essa luz tão bela veio lhe acordar. É Deus lhe fazendo companhia pro seu dia começar. E quando o sol tocar na sua janela, essa luz tão bela veio lhe acordar. É Deus lhe fazendo companhia pro seu dia começar. Levante, siga em frente. De repente a gente está tendo uma nova chance. Vá em frente, siga adiante. Inicia agora o programa Seja Mais Feliz, trazendo informações e ferramentas para o bem-estar do ser integral, falando de saúde integrativa, constelação familiar, psicologia positiva, meditação, espiritualidade e muito mais, com os apresentadores Beatriz Porto, Camila Costa e Lúcio Silva. Programa Seja Mais Feliz.
dia. Uma linda sexta-feira. Estava comentando que hoje, a hora que eu acordei, estava branquinho, branquinho de cerração. E vocês já ouviram falar aquele ditado? Cerração baixa é sol que racha. Esses ditados populares, esses ditados que nós trazemos, né, que é de família, né? Eu lembro muito disso, né? Principalmente em zona rural, que ficava branquinho, falava, hoje vai ter muito sol. Então é assim também. Nós também somos assim. Então, que o seu dia seja maravilhoso, que seu dia seja esplendoroso, que seja com muita alegria, com muita felicidade, com muito amor. E o seu dia é todo teu. Você pode fazer as escolhas, você pode escolher o melhor. A cada dia nós recebemos um presente. O presente da criação divina. O presente de estarmos vivos. Agradecer. Então, agradecer todas as manhãs. Eu agradeço a vocês que estão nos ouvindo, assistindo. Agradeço a todos que vão assistir depois, ouvir pela rádio, pelo YouTube, pelo Face. E agradeço pela minha vida. A cada dia, a cada segundo. E hoje ainda é um dia muito especial para mim. Além de ser o dia do professor, hoje é meu aniversário. Então é o dia que eu nasci. E eu sou muito grata. Tudo bem. Eu sou muito grata. Então eu falo que o dia do nosso aniversário, tem pessoas que falam, não gosto de celebrar, não gosto de comemorar. Eu falo, celebre. Você teve uma oportunidade, Deus te deu uma oportunidade de você nascer, de você construir uma jornada, de você fazer diferente, que muitas e muitas existências, eu acredito, né, que tivemos. Então, a cada uma, a gente vem para aprimorar. Cada um tem um propósito, tem uma missão. E a minha, eu agradeço muito. Hoje é um novo ciclo, é um novo momento. E a cada ano nós estamos prontos para fazer. Não importa a idade cronológica, eu não me importo com isso. Importa a idade que nós temos na nossa alma. Eu falo que a energia, a felicidade. E parabenizando hoje, que é um dia muito importante, que é dos professores, né? Esses mestres queridos, mestres que eu falo que eles são a extensão, né, da nossa casa. Hoje eu vou até falar da minha professora, pedir para o Lúcio colocar até ali depois, né, o quanto, várias que eu tive, né, e eu gostaria que cada uma de vocês, todos que estão ouvindo, comecem a pensar, qual é aquela professora que fez diferença na sua vida, né? Traga na sua lembrança, aquela que te ensinou a escrever os primeiros passos. Assim também foi quando eu nasci. Minha mãe me alimentou, minha mãe e meus pais me cuidaram, até que eu chegasse onde eu estou hoje, né? E assim nós vamos continuar. Vocês vão me aguentar muito tempo ainda. Vocês sabem que minha mãe tem 104 anos. Então, vocês aguentem que a Beatriz não vai embora tão cedo. E eu peguei uma frase de professor que eu achei tão linda. Ser professor é ser um condutor de almas e de sonhos. É lapidar diamantes. Coisa linda, né? Então, essa homenagem hoje, essas flores são para os professores, para que todos recebam, e todos nós somos um pouco professores, mas aquele professor que vai lá e faz a alfabetização, vem agora desde da creche, maternal, e vai até, né, uma universidade, uma doutorado. Então, Deus abençoe a todos os professores. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos. Beatriz, a gente está com um probleminha aqui nas câmeras, não está aparecendo a câmera do entrevistado, nem a minha. Eu acredito que deve ser alguma atualização que travou aqui agora. A gente talvez precise reiniciar, porque o OBS não está aceitando. Eu já instalei a minha câmera novamente, já instalei a câmera da entrevistada e não apareceu. Tá só a nossa aqui. Só está aparecendo essa câmera principal. Você que manda, Lúcio. A gente vai ter que reiniciar. Para ver porque ele não está aparecendo. Tudo bem. Fazer todo o processo novamente. Vocês aguardem. Pedir para o pessoal aguardar. Eu vou colocar a minha câmera para vocês verem. Ó. A minha câmera eu vou passar para vocês. Ela não está aparecendo. Vou colocar a câmera do entrevistado. Da Antônia. Não está aparecendo. E eu já instalei 2 vezes. E ela estava.
Então, Ali. olha lá. Eu já instalei e não está aparecendo. Aham. Por algum motivo ele não está aparecendo aqui. Então, A gente vai precisar reinicia, pessoal. Um momentinho só, a gente reinicia e 5 já minutinhos. volta. A gente já volta. Tá bom? Coisas da vida. É assim, entendeu? Envia reiki. essas Reinicia a transmissão, Camila. Não parou, não, Lúcio. Não parou? Então, Não. Bora. coisas. Estamos aqui. Bom dia, né, Camila? Bom dia. Deixa eu ver aqui se tá todo mundo escutando bem. Vê lá se voltou direito. Conferir a rádio aqui. Confere. Quem tá escutando aqui, dá um ok aqui, vê se tá escutando bem. Bom dia a todos. Bom dia, Bia. Feliz aniversário. Obrigada. Esqueci o presentinho da Bia lá em casa. Ai, meu Deus do mas céu. vai lá buscar, né? Não, mas eu vou lá buscar e deixo lá. Brincadeira. Feliz aniversário, esse dia Obrigada. tão especial, muita Obrigada. paz, muita luz. Esse dia que amanhece com cerração baixa e depois já vem um sol lindo, né? Eu adoro, assim nossa. mesmo. E um pós-Dia das Crianças, né? Eu acho que esse Dia das Crianças foi especial, né? Quantas postagens que o pessoal fez e que para reviver a criança, né? Dentro da gente, para reviver e esse olhar com carinho aí. Eu achei que foi, pelo menos para mim, esse Dia das Crianças aí foi algo especial. A Derli tá falando aqui que não tá entrando no YouTube. Deixa eu ver. Tenta de novo, Derli. Que eu acho que agora foi. Pelo menos eu tô conseguindo ver o retorno do YouTube aqui. Bom. Foi. Hoje a gente tá com uma professora, Antônia Carucel, aqui, para falar desse Caracuel. É isso? Meu nome é difícil mesmo. Desculpa. Para falar aqui dessa profissão, né? Que é uma profissão que ensina todas as outras profissões. É uma profissão que auxilia tanto na criação do ser humano, né? Na formação. Na formação e também na criação. Quando a gente está falando dos professores desde o jardim de infância, né? É na criação mesmo. Então, você quer falar o currículo dela? Extenso, mas eu vou fazer assim, entendeu? Eu vou enxugar, porque, olha, é fantástico, né? Ela me mandou todo o trabalho, todo o trajeto dela, eu fiquei encantada, né? Mas professora, né? Lógico, né? Tem especialização em educação infantil, especialização na formação no magistério para deficientes mentais e praxiterapia, educação especial, é pedagoga com várias habilitações, uma pós-graduação em Direito e Administração Escolar, tem mestrado em Ciências Humanas e vai, gente, olha, ela cursos, seminários, palestra, é uma pessoa super, é professora na PAI, sabe, oficina pedagógica, várias coisas. Então, é o quanto a trajetória dela é fantástica. E foi isso quando eu a convidei, pensei, né, eu comentei com a turma aqui, falei, vamos convidar? Eu acho que você representa muito e muito bem, porque você é uma professora, quando eu te ouvi falando no Vivência, foi daí que eu, né, te conheci assim, você falando, ouvia falar de você. E eu falei assim, ela é professora de alma, ela é professora de missão, ela é professora de propósito, de vida com significado. Aí eu falei, ela é perfeita para representar todos os professores. Então, sintam-se todos representados. Antônia Caracuel Varoto, né? Seja muito bem-vinda, Antônia. Muito obrigada por você ter aceitado e estar aqui conosco no estúdio. Bom dia. Muito elogiosa a sua fala, eu não sou tudo isso, não. Eu sou uma professora por opção, né? Uma professora que a formação foi em 1975, então lá ainda a mulher ou ela era enfermeira, a maioria, né? Ou escolhia ser enfermeira, ou o pai escolhia que ela fosse professora, quando as mulheres ainda investiam em fazer o ensino médio, investiam em fazer faculdade, se não parava mesmo no primário. Eu sou da época que tinha primário, ginásio,
um pouquinho lá atrás. E elas se aprontavam para casar. Então, ou era enfermagem, ou era professora, ou era freira. Eu vim de colégio de irmãs, das Irmãs Filhas de São José. Minha maior parte da formação foi nesse instituto, com essas irmãs, a quem devo muito. Foi lá que eu fiz o ginásio, o magistério. Então, foi dentro de toda uma cultura católica e muito, além de regrada, com muitos valores, né? Valores esses que eu trago até hoje. Mesmo porque eram irmãs que tinham Jesus como o primeiro exemplo de professor, inclusive, né? Então, eu agradeço a sua fala. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. É uma coisa muito linda fazer aniversário, né? E a gente só faz aniversário na nossa idade se deu certo na juventude, não é assim? Se não deu certo na juventude, não faz, não. E esse dar certo é uma tarefa que a gente tem para cumprir. Uma missão que a gente tem para realizar, e eu escolhi o magistério como sendo a minha vida, né? Isso. Depois da minha família veio o magistério. Eu senti isso em você. Eu senti quando vi. Eu tenho uma irmã também, que é isso que você falou, né? Na nossa idade, assim, a gente fez primário, toda aquela coisa, toda, né? Ginásio, admissão. Ah, sim. Lembra? Na admissão. Admissão antes do ginásio. Então, eu comecei, fiz 2 meses, aí a irmã achou que eu tinha condições de ir para o primeiro ano do ginásio e eu pulei a admissão, fiz só 2 meses. A irmã me tirou de lá e... Viu? Eu tive alguns saltos interessantes. Viu? Assim. Porque eram 4 anos de primário, daí você tem que fazer 1 ano, ou 5º ano, que era admissão, para você se preparar para ir para o ginásio. Porque era muito difícil para o ginásio. Nós íamos ter 8 matérias. Era um vestibular, né? Era como fosse um vestibular. Era um vestibular mesmo. E a admissão era um cursinho, né? É um cursinho. É um cursinho preparatório. E daí fazia obrigatório. Obrigatório. Era 4 anos daí ginásio, de depois primário, 3, 1 de admissão e 4 de ginásio, e depois 3 de... Clássico, científico ou normal. Isso. E aí que iam a maioria das meninas iam todo pro normal. Aquelas que queriam continuar estudando, né? Porque aí eu ia pro magistério. Eu não fui fazer, eu fiz mesmo, né? O colegial, que daí que chamava, né? Colegial. Então, quando eu cheguei no 2º grau, né? Eu já peguei a Lei Nova de Educação, eu já peguei a Lei de 71. E a Lei de 71 abriu um leque de cursos técnicos profissionalizantes. Então, as escolas começaram a abrir secretariado, contabilidade, Sim. né? Análises clínicas, tinha magistério, óbvio. Sim. E como eu já tinha 2 irmãs professoras, eu falei, não vou ser mais uma professora na família, né? E conversei com a irmã superiora lá da escola e falei, olha, eu vou para o curso de análises clínicas. Aí eu fiz só meio período, assim, das 7 da manhã às 10, que era o intervalo. Eu falei, irmã, não é esse curso que eu quero. Posso assistir aula na contabilidade? Ela falou, pode. Na primeira semana de aula, você pode. Eu fui para contabilidade, assisti depois do intervalo na contabilidade. No dia seguinte, eu a procurei e falei, irmã, não gostei de contabilidade. Eu vou no curso de secretariado, que eram os cursos que a escola oferecia. Passei pelo secretariado até a hora do intervalo, gente. Não teve jeito. Eu fui para o magistério com a maior alegria e tô nele até hoje. 44 anos muito bem vividos. Viu? Não adianta, né? É o chamado da alma. Nós temos um caminho a seguir. A gente pensa que faz planos, né? Mas os planos estão aí. Os planos são de Deus. E eu não fui para nenhum técnico também que tinha. Eu não fui porque eu não queria ser professora.
né, de criança. Agora até eu dou aula de outros cursos, né? Mas não aquele da alfabetização, estar numa sala de aula, não era. Daí eu fiz só esse daí, que é os 3, a minha irmã e as minhas 2 irmãs fizeram. Elas são professoras. Depois a outra fez direito, uma seguiu até ser a Bernadette, Maria Bernadette de Almeida. É minha irmã. E ela foi diretora de escola, ela ia numa escolinha, a primeira escolinha dele lá em São Francisco, no Zona Rural, eu ia junto, é toda assim, uma delícia. Sim. Então, viajar na história, né? Mas daí eu entrei numa faculdade de letras, depois eu fiz contabilidade, viu? Pois é. E só depois eu fiz psicologia, com 45. Mas é uma trajetória, eu falo que a vida vai chamando, né? Vai. E quando você falou de experiência de freira, né, de colégio, assim, a hora que eu tenho uma foto ali, que eu falei pro Lúcio, que eu vou homenagear a minha professorinha, hoje ela faleceu faz 2 anos, com 95 anos, é uma freira. E eu estudei também, não era colégio, na Fazenda Curadars, que é aqui em São José, né? As Pequenas Missionárias de Maria. Sim. Então eu fui muito, você falou que ser freira, ou fazia isso ser freira, eu queria ser freira. Eu também. Imagina nós 2 lá de freira, ia estar uma beleza. Eu ia fazer uma bagunça naquele convento, mas é porque eu amava a freira. Entende? Isso que você falou também de Jesus, o quanto eu fui apresentada, o quanto agora, por exemplo, dia de Nossa Senhora, todos esses valores, né? Coroar Nossa Senhora no 13 de maio. Então eu tenho uma gratidão, um amor. 15 de outubro, sabe o Toninho da Rocha Marmo, esse hospital aqui é a Madre Teresa, que é a, né, vamos dizer, a mentora daquele hospital, que tem uma foto dela linda entre as rosas. Entrada, Então, eu sou do tempo dela, eu vinha muito, eu era a companhia da irmã Regina. Põe a foto da irmã Regina para mim aí. Só um minutinho. Tá, a hora que você puder. Não. Aí eu ia para Maria Imaculada, eu vinha desde pequenininha, porque a freira não vinha sozinha lá da roça, ela sempre tinha uma companhia, era eu. Então eu vinha toda semana para a cidade, né? Eu morava na zona rural. E a Madre Teresa, a ordenação dela é 15 de outubro. Mesmo dia. Mesmo dia. Então, no meu aniversário, o meu presente era eu declamar para a Madre Teresa e entregar o presente para ela. Era o meu presente dar um presente para ela. Então, a Madre Teresa faz parte da minha história, a irmã Regina e todas as freiras do Maria Imaculada. E as irmãs são muito acolhedoras, né? Em todos os sentidos. Tanto é que a gente vê grandes hospitais que elas comandam, a gente vê grandes escolas que elas comandam. E tá aí, são mulheres. Sim. Que já eram empoderadas, né? Aquele hábito já dava a elas um empoderamento que outras mulheres não tinham. Embora todo tudo que envolvia ser freira, né? Não podia casar, elas eram, algumas se diziam esposadas de Jesus, aquelas que escolhiam ser as carmelitas, que andavam descalças e que se enclausuraram e que existem até hoje no mundo todo, de qualquer maneira, são pessoas que se doam aos outros integralmente na oração e no sacrifício físico. São incansáveis e são acolhedoras. Então, nesse meu trajeto, minha mãe faleceu. E todas as perguntas, quem me pegou no colo foram as irmãs da escola, né? Com certeza. E eu tinha por elas, assim, um relacionamento muito próximo por conta disso. Mas aí eu cresci, formei-me professora com elas, e resolvi que lá não seria meu caminho, eu não tinha... Mas trabalhei com elas desde os 13 anos de idade numa secretaria de escola, foi assim que eu conheci o interior da escola. Eu era bolsista e a irmã chamou minha mãe lá, minha mãe ainda estava viva, e falou, olha, ela tem uma letra bonita, ela é organizada, e ela já fica na escola mesmo o dia inteiro, porque eu adorava uma bola, adorava meu professor de educação física, já falecido também, o professor Lázaro. E
ela falou, ao invés dela correr atrás da bola, ela podia ajudar a gente na secretaria, né? Uhum. E a minha mãe achou que aquilo foi um grande presente. Foi uma atitude da irmã, assim, de valorização. Sim. Muito grande. Chorei 2 dias por causa da bola. Tô contando para vocês, não porque fiquei traumatizada, já que estou na frente de uma psicóloga, mas é porque eu tenho boa memória. Mas porque a gente faz as coisas na educação e elas não se refletem na hora, né? A gente Sim. só enxerga o resultado delas anos depois, até décadas depois. Sim. Sim. A escola é a única profissão que você atua e o retorno não é imediato. O médico, se ele receber um doente e ele decidir por este ou aquele caminho, o retorno, o resultado é imediato. Se ele se equivocou, ele vai imediatamente ver que houve um equívoco. Se ele acertou na sua decisão, imediatamente ele também já vai ver o resultado. A mesma coisa quando se vai construir uma casa. Sim. O engenheiro já sabe, o pedreiro já sabe, o encanador já sabe. Se der errado, gente, o resultado vem na hora, né? Tá lá, tá visto. Na educação não é assim. É a única profissão que a gente vê o resultado depois, se a gente tiver chance. Então, ele é construído na ação do professor, no dia a dia, mas o resultado você só colhe, às vezes, só lá décadas depois. E a gente pode passar uma vida inteira sem precisar de um arquiteto. A gente pode passar uma vida inteira sem nunca encontrar um engenheiro. A gente pode passar muito bem uma vida inteira sem entrar num consultório de uma psicóloga. Sim. A gente pode ver gente dando receita na TV, ver um chefe de cozinha que fez gastronomia, que estudou até fora do Brasil, que tá uma moda, né? Esse curso agora, tá todo mundo cozinhando, né? Mas eles são bons professores, tem isso também. Tem cozinheiros que são excelentes professores. E aí, o que acontece? Eu assisto tudo aquilo, não faço nada daquilo, não modifica a minha vida de imediato, não quero saber daquilo, e então eu não preciso daquilo. Mas todas essas profissões tiveram atrás da formação de cada um, do médico, do engenheiro, do psicólogo, do chefe de cozinha, um professor. Sim. Então, nós somos a única profissão que intervimos diretamente na formação de todas as demais profissões. É a profissão que ensina. De todos os seres. E a legislação vai mudando e aquela criança que entrava antes, obrigatoriamente aos 7 anos de idade na escola, hoje, obrigatoriamente, ela entra aos 4, por lei. E aí a gente vai falar um pouquinho do que é essa criança que entra na escola aos 4 anos de idade e que senta num banco de alfabetização de um ensino fundamental aos 5 anos e meio. Você vai contar pra gente qual é o resultado disso também. Numa escola que não mudou. A nossa escola é igualzinha à escola de 1827. Aliás, para quem não sabe, por que o dia do professor é hoje, 15 de outubro? É verdade. Né? Por que é hoje? Dom Pedro I, acuadíssimo, em 1827, ele fez um decreto instituindo escolas públicas em todas as províncias do Brasil. Nós devíamos ter entre 18 e 20 províncias só no Brasil. Inclusive a costa brasileira inteira, embora já tivesse porto instalado, eles não eram considerados províncias. E então ele instituiu que toda província brasileira deveria ter uma escola pública, paga pelo governo que não tinha dinheiro na época. Né? Nosso imperador não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro eram os senhores feudais. Eram os donos das terras, eram aqueles que plantavam café, principalmente os que plantavam cana. E essa escola, gente, não foi para frente, né? Porque também não tinha professor. E os poucos que tinham, a primeira
carta pedindo aumento para o salário do professor data dessa época. Olha, Dom Pedro recebeu uma carta dos professores pedindo. Por quê? Porque eles recebiam 2 cruzados que hoje representaria nem 10 reais por mês pelo trabalho de docência. E esse decreto é um decreto bastante torto que Dom Pedro I fez. Então ele assinou esse decreto no dia 15 de outubro de 1827, excluindo da escola pública os escravos e os índios. Os escravos porque eram escravos, e escravo não tinha direito, só tinha dever. E os índios, primeiro porque a língua oficial dessas escolas deveria ser a língua portuguesa, e ninguém queria saber do saber indígena. Eles também eram escravizados. Não vindos da África, mas foram os primeiros escravos existentes no Brasil. A terra era deles, o Brasil era deles. E aí essa data ficou assim como um marco, porque foi assim que nasceu a escola pública no Brasil, em 1827, com esse decreto de Dom Pedro I, mas uma escola que não tinha um currículo. Ele colocou no decreto que cada província pagaria conforme a sua arrecadação, conforme os senhores latifundiários lá tivessem condições e decidiriam como pagar. Inclusive tem um livro do Guimarães Rosa, que eu não lembro o título agora, que ele abre muito bem contando a história de um supervisor de ensino. Tinha um governante que estava muito mal com um fazendeiro e ele precisaria fazer as pazes. E esse governante fala, bom, eu vou fazer uma visita para ele e eu vou levar para ele de presente um leitão e um cargo de supervisor de ensino. E ele era um fazendeiro analfabeto. Era assim que a nossa escola era considerada e foi edificada. E não mudou muito até hoje, né? Eu trabalhei na Bahia, no sertão baiano, na cidade de Queimadas. Se a nossa conversa chegar até lá, um abraço a todos da cidade de Queimadas da Bahia. E eu fui trabalhar com professores leigos. E nós estamos no século... foi no século XX que eu fui, nós estamos no século XXI e pouca coisa mudou. Então, são professores que tiveram aulas com as suas mães, essas mães com as avós, né? São professores por hereditariedade, não tem concurso público, não tem uma escola de formação. E nós encontramos lá professores que haviam estudado até o 3º ano do fundamental, dando aula até o 9º ano do fundamental. Eles davam todas as matérias, eles tinham estudado só até o 3º. Com base em livros didáticos. A gente tem um programa, o maior programa do mundo de livros didáticos oferecidos aos alunos. O Brasil tem o maior programa, aliás, é o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. O Brasil ganha de qualquer país na distribuição de livros didáticos. Só que não existe uma razão, não existe uma explicação para aquele uso. Hoje ele é regionalizado, hoje os professores ainda de cada região podem escolher esses livros, mas até alguns anos atrás a decisão partia simplesmente do Ministério da Educação, ouvido alguns estados. Então, eram livros do Sudeste que iam parar lá no Nordeste. Aí falavam de situações que lá não existiam, né? E a gente lembra de ter assistido uma aula de uma professora lá na Bahia, no sertão, e ela mostrou a figura primeiro de um jacaré e falava: isto é um animal que existe no Brasil, olhem bem para ele. Acho que é da pré-história. Olha a observação que ela fez em cima daquilo que ela tinha só como imagem de um livro. Em seguida, ela entra numa aula de geografia e ela pega o livro de geografia e lê para os alunos
só ela tinha o livro, os alunos não recebiam os livros ainda naquela escola. A escola era dentro de uma casa, e ela fala assim, ela lê um texto, e o texto está escrito que o sol é uma estrela. E ela para e fala para os alunos, vocês acham que o sol é uma estrela? Aparece de dia. Então, a gente foi trabalhar com esses professores que não tinham formação e que as observações que eles faziam da natureza, eles colocavam na interpretação daqueles textos que não lhes pertenciam. Certo? E os alunos assim adquiriam também o seu conhecimento e construíam o seu conhecimento. E aí vem Jean Piaget falando que a gente tem que ouvir o aluno, que o aluno tem um conhecimento, ele precisa construir o seu conhecimento, e para isso o professor é só mediador. Nesse caso, como é que o professor seria mediador? Exatamente. Então, o Brasil é feito de muitos Brasis, e eu tive a oportunidade de viver um pedacinho do Brasil no sertão baiano, na cidade de Queimadas. O nome inteiro da cidade é Queimadas de Santo Antônio, mas no mapa tá lá só Queimadas. Só Queimadas, e aprendi muito com eles, porque eu levei todo o material daqui, fui trabalhar com alfabetização com os professores, e cheguei lá e me deparei, levei o método fonético. Então aí nós estávamos conversando, né, Beatriz, as cartilhas. Isso. E eu fui numa época que a cartilha era o que a gente tinha de melhor para alfabetizar. Em certos casos hoje ela ainda continua sendo melhor. Me perdoem aqueles que acham que cartilha deve ser queimada e jogada no lixo. Tem criança que precisa da cartilha. É a maioria? Não. Mas tem professor também que precisa da cartilha. Por falta de conhecimento, a cartilha traz um encadeamento lógico para aquilo que deve ser feito. E eu levei o material daqui. Inclusive, nós íamos trabalhar a alfabetização de adultos e nós levamos o material do Mobral também, que na época era um movimento brasileiro de alfabetização. E nós levamos todo o material do Mobral daqui. Quando eu cheguei lá, o método não era silábico, né, mas era fonético. É a música do Luiz Gonzaga, né? FFE, GEG, né? E aí, nós não sabíamos nada do método fonético deles. E nós aprendemos muito. Eles nos deram aula. E eu nunca escutei tanta música do Luiz Gonzaga para entender como é que eles conseguiam ler uma palavra com o método fonético e letra por letra. Que coisa. Enquanto o nosso é silábico, né? A criança aprende a escrever o nome dela, que é, sei lá, Ana, e ela separa a A e o Na, né? E com sons completamente diferentes, porque ao separar é A e Na, mas na hora que junta é Ana. O N vem com uma sonoridade nasal. Então, essas implicações e essas experiências vão formando a nossa consciência do magistério e a nossa consciência do quanto é importante essa profissão. E se lá em 1827 ele excluiu os escravos, ele excluiu as mulheres também, elas podiam ir para a escola, mas elas não podiam, está no decreto, gente, elas eram proibidas de estudar matemática e geometria. No lugar dessa matéria, enquanto os meninos faziam essa matéria, elas aprendiam prendas da casa. Elas aprendiam a costurar, a bordar, né? A cozinhar, até isso. Mas não, elas foram proibidas por decreto de Dom Pedro I de aprender geometria e matemática. E tem isso que você está falando, me levou um pensamento, lembrando do que a minha mãe falando, né? A mãe com 104, imagina como foi. E só os irmãos dela, os meninos, é que podiam ir para a escola. Ela não podia, ela era doida para aprender. Ela teve que... A minha avó pediu porque meu pai dela, né? Meu avô trabalhava para alguém e foi lá e pediu.
ameaça ele de alguma coisa para deixar as meninas ir para a escola. Né? Tipo, você vai perder o emprego, vou te mandar embora. Ou foi alguma coisa, eu não sei muito bem. A mãe conta, eu esqueci. Aí ele, por medo do patrão dele lá, meu avô, ele deixou minha mãe foi para a escola, acho que ela tinha 10, 11 anos. O primeiro, a mãe fez o primeiro e o segundo ano. Ela lê, ela faz tudo, né? Mas é o primeiro e segundo ano. Porque as mulheres, as meninas não podiam ir para a escola, eram só os meninos, né? Só os meninos, as escolas eram masculinas. Vem Dom Pedro II, altera um pouco essa situação. Dom Pedro II já tem um outro olhar, ele é um imperador da tecnologia, da inovação, né? Muito afeto ao positivismo. Augusto Comte já existia e ele entende que isso era possível, mas Dom Pedro II também era um imperador falido, né? Ele tinha uma câmara, os deputados eram fazendeiros, eram senhores, continuavam sendo senhores feudais. Ele tinha um soldo muito pequeno, ele não recolhia os impostos como qualquer outro monarca que existisse no mundo, e ele vive com muito pouco. Ele era contrário a tirar do povo e do trabalhador qualquer tostão que pudesse faltar na casa daquela pessoa. Ele era um abolicionista e ele investe na educação de negros contra ainda as pessoas que compunham a sua Câmara, né, de deputados, e enfim. E como é que ele investe? Ele investe com seus próprios recursos. Ele investe na educação dos negros. E aí vem uma história muito interessante, né? A gente vai para São Paulo, você passa na Avenida Rebouças, lá, que é super famosa, né? E por que chama Avenida Rebouças? Rebouças, primeiro, já está no plural. Então, eram dois irmãos negros que Dom Pedro II custeou a formação de ambos em engenharia e deu a eles algumas incumbências. Uma é a estrada de ferro que vai de Curitiba a Paranaguá. Para quem já fez esse passeio, o trem sai de dentro da serra, de dentro das pedras, os trilhos ficam no ar, voltam para dentro das pedras de novo. É um trem feito na época de Dom Pedro, pelos irmãos Rebouças, dois negros, e eles também foram os primeiros a estudar a malha viária de São Paulo. E aí, em homenagem a eles, nós temos a Avenida Rebouças. Que lindo. Ai, que aula que nós estamos tendo hoje, que privilégio. Então, o magistério é uma coisa muito linda, e ela é uma profissão que conta a história e faz a história. Sim. Ela faz a história. E ela faz a história e os resultados vão, como eu falei, é uma profissão do futuro, os resultados vão sempre aparecendo no futuro. Exatamente. Tem um ditado, né, americano, que fala assim, quem conta a história faz a história. Tem o pessoal aí. Tem um ditado americano, tem muita gente aqui. Tem muita gente, então vamos ver. A gente teve um probleminha no começo aqui no YouTube, por algum motivo a gente iniciou o link de domingo, o Rodrigo vai ter que recriar o link de domingo. Graças a Deus não foi eu que criei o link ontem, não foi eu que dei start hoje, é tudo ele, então ele não tem ninguém pra culpar. Mas aí a gente teve a oportunidade que a gente nunca tinha feito, que era entrar no link do TV Espírita Nosso Lar. E tem muita gente lá. E não aparecem os comentários de lá no nosso. Não. Então agora hoje, a partir de hoje, a gente começa a ler os comentários do TV Espírita Nosso Lar também. Viu? Então, pra gente ampliar, olha só. Muito bom, né? Nada é por acaso. Então, a Dani Oliveira, né, que tá assistindo pelo link TV Espírita Nosso Lar, mandar um super beijo. Ela disse bom dia aos professores, Vitória da Conquista, Bahia. Olha lá. Ela viu? Ítalo
Tech Master, diz Tereza Pedro. Legal, hein? Bom dia a todos, gratidão. A Derline fala parabéns aos professores, parabéns a Bia durante essa data especial. A Thelma Fernandes diz que estava tudo normal desde o começo. Obrigada, Thelma, pelo feedback. A Bruna Varoto está aqui dizendo bom dia a todos. A Genine Santos, bom dia a todos. Felizes dias para aqueles que têm dedicado a ensinar com amor aos outros. Aí tá falando, naquela época havia respeito muito grande pelos professores. Hoje, infelizmente, isso se perdeu. Você sente isso, Antônia? Não foi assim. O professor perdeu o respeito que tinha. A sociedade mudou. Né? A sociedade mudou. Quem se atrevia... Bia, vou mexer com você. Quem se atrevia, na nossa época... a não chamar o pai de senhor, a mãe de senhora e a pedir a bênção antes de dormir. Verdade. Não é? Então a sociedade mudou. Hoje eu chamo de Vanessa, minha mãe. Hoje eu chamo o Pedro para o meu pai. Eu chamo o pai pelo nome, nem pai e mãe eu uso. A sociedade modificou-se. E a escola tem que estar muito atenta a esse andar da sociedade por 2 motivos. Primeiro, que não existe uma varinha mágica e muito menos nenhum portão e muro que dividam a realidade da sociedade da realidade da escola. A realidade da sociedade entra na escola. É a mesma coisa. Passou no portão a mesma criança que lá fora está chamando o pai pelo nome. A mesma criança que o pai fala, vem almoçar, ela fala, eu não quero, eu não vou, traz no meu quarto. Ontem eu passei por isso. Quero almoçar no chão, quero jantar no chão. Não é? E alguns pais falam, tudo bem, filho, eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Nós tínhamos uma mãe presente em casa o dia inteiro. E quando trabalhava em casa. Ou ela era costureira, ou ela era cabeleireira, mas ela trabalhava em casa. E o olho dela estava no seu grupo, na sua prole. A mulher precisou sair para trabalhar, a mulher assumiu uma casa sozinha, né? Sim. Hoje os casamentos têm uma duração volátil. Volátil. Enfim. Mas são todos amigos, né? Eu sou amigo do meu ex e o filho do meu ex é amigo do meu atual filho com o meu atual marido. As famílias modificaram as suas estruturas, modificaram o seu modo de existir, o seu modo de agir. Então, não tem como ser diferente na escola. Aí, se essa criança vem de um grupo indisciplinado na sociedade, como é que eu quero que ela tenha disciplina dentro da escola? Sim. O primeiro adulto que vai pôr regra nela chama-se professor. E aí ela cria um embate. E aí você é chato. E aí eu não gosto de você. E a criança, ela é muito transparente. Ela é. Né? Muito transparente. Ela não passou ainda pelo burilamento social, né? Social adulto, porque o infantil hoje está mandando no adulto tranquilamente. Então ela chega na escola e vem com esse comportamento. E aí o professor chama o pai e briga com o pai, ou conversa com ele, fala, olha o que ele está fazendo, e devolve para a família, mas a família... Não tem a família criou daquele jeito. A família também não sabe o que fazer. E aí para o então, psicólogo. Aí a gente fica procurando quem pode salvar, né? E aí a gente acha que o psicólogo pode, o psicopedagogo pode, o psiquiatra. Tem caso que o professor na sua vontade de acertar, mas no seu pouco conhecimento da área, ele fala, é melhor levar no psiquiatra. Né? E aí existe uma Ritalina que eu detesto. Aí, desculpa quem eu acho que tem casos e casos, tem né? casos e casos, tem exatamente. Casos e casos. Mas tem muito pai que chega no médico já pedindo remédio. O pai fica sabendo, já chega pedindo o remédio. Porque tem que desacelerar a criança. Isso. E aí todo mundo hoje tem até um programa no Fantástico, né? Tem o TDAH,
né? O déficit de atenção e hiperatividade ou não. Pode só ser déficit de atenção, né, Beatriz? E aí o professor não sabe o que faz com essa criança, porque na época dele, essas crianças não existiam. Mas não porque o TDAH não existia. Elas não ficavam na escola. Nós tínhamos também uma escola exclusivista. Ela era exclusiva para quem era tão quadradinho quanto ela. Quem não era quadradinho como ela era jubilado, era colocado fora da escola. Tinha retenções contínuas até que ele desistisse. Então, as crianças, nós tínhamos altíssimos índices de evasão, temos ainda um índice de evasão preocupante, mas não tão alto quanto na década de 70, na década de 80. Isso não se fala, né? E isso pouco se conversa. Mas era muito mais fácil o professor colocar esse aluno fora da escola e trabalhar com aquele que vai com o professor, sem professor e apesar do professor. E aí esse aluno não precisa do professor. E eu volto a falar do médico. Vou usar como exemplo. Quem procura o médico? Quem está doente. Se não tiver doente, precisa de médico? Não. Não precisa de médico. Então, é o seguinte. Quem é o melhor aluno para o professor? É o aluno difícil. É esse aluno que faz o professor existir. É ele que desafia o professor a estudar. É ele que desafia o professor a buscar novas orientações. É ele que faz o professor se reinventar diariamente. Então, o aluno difícil, aquele aluno que a gente, ou ele não presta atenção, ou ele é deficiente, aí vem na minha área específica e a gente vai falar de inclusão. O aluno deficiente tem que estar com os outros que não têm a deficiência declarada. Antônia, deficiência declarada, o que é isso? Eu sou deficiente, gente, eu uso óculos. A minha deficiência é uma deficiência declarada? Não. Na hora que eu vou preencher uma ficha, eu não coloco lá que eu sou deficiente visual, mas eu sou. Eu sou, tá aqui. A prova tá aqui, né? Para ler de perto, eu preciso de um óculos. Então, precisa conviver, porque se eu pego uma criança que só baba e coloco junto com outras crianças que só babam, qual é o exemplo que ela tem? Nenhum. Ela vai babar até mais, porque todo mundo baba. Agora, se eu pego uma criança que baba e coloco num grupo de crianças que não babam, as crianças, por serem autênticas e livres, vai falar assim, engole essa baba, você tá babando. Professora, tem que trocar o babador dele. Ele não pode beber muita água de uma vez porque aumenta a baba dele. Eu já olhei para ele e vi, a criança tem uma observação e uma fala e contextualiza quando não é bullying de muito apoio. E a gente vê que aquela criança que até então babava, ela começa a observar que ela baba. Ela se dá conta que ela faz alguma coisa diferente dos outros. E se bem trabalhado, ela vai se esforçar para aquilo não acontecer. A não ser que tenha alguma deficiência física que não permita que ela engula. Mas se permitir que ela engula, ela vai procurar que isso não ocorra. Isso. A partir do momento que ela não babar mais, ela é socialmente aceita. Sim. Pois é. Tá? Então, a inclusão vem daí, gente. Não tem que excluir as crianças, não tem que colocar as crianças apartadas das demais, elas têm que brincar junto. A criança que não tem deficiência declarada tem sim que empurrar a cadeira de rodas daquele que só consegue sair do lugar com a cadeira de rodas. E não precisa esperar um adulto. Sim. Exatamente. Né? A criança tem ação, né? Acho que a gente, isso eu falo porque eu preciso me policiar o tempo todo, mas a gente se acostuma com o bebezinho que a gente tem que fazer, né? Por ele o tempo todo e acha que a gente tem que fazer depois que cresce também, né? Sim, e o deficiente fica esperando que o outro faça por ele. Não, ele tem que ter autonomia, gente. Ele tem que ter o máximo isso vem de casa, de autonomia que ele conseguir. E isso vem de casa, né? Outra coisa que mudou também, a geração de poucos filhos, né?
Porque antigamente, isso vem... E muito do que a gente aprendeu da garra... Ou nenhum filho, Ou agora nenhum tá filho, na né? hora dos pets. Então, muito do que a gente aprendeu, os irmãos empurraram a gente. Sim, o irmão mais velho cuidava dos demais. Não, e também o irmão falava, pô, não faz isso, ó, lá vai tomar banho, você tá fedido, vai, entendeu? Exatamente. Não precisava nem o pai falar, né? Esse ar da criança, ela mesma puxava o outro e falava, pô, não come minha comida, você tá comendo tudo. E aí os mais novos sempre eram mais espertos, porque aprendiam com os mais velhos. Sempre é. Então, Dá uma olhada aqui, que são Vamos. 9 horas, né? O assunto é tão Ó, gente, gostoso. o assunto mas eu tá acho bom, que- já são 9. Não, não, vamos acho dar que uma nem precisa de lida. intervalo. Hoje Ah, vai eu sou correr. professora, gente, eu falo muito. Não, Não, pode mas você falar. abordou uma muito. coisa, você abordou uma coisa muito Não. interessante, que é da mudança. A gente tem problemas de aceitar as mudanças. E ver as perguntas que as Assim, pessoas a estão gente, falando. como no geral, tem problemas de aceitar as mudanças. O professor, na casa dele, ele não tem voz ativa, ele está dentro dessa mudança social que ocorreu. Quando ele entra dentro da escola, ele quer ser aquele professor autoritário, que quer o silêncio, que quer a disciplina, que se incomoda com o barulho. Não, se incomodou com o barulho, está na profissão errada. A escola, quanto mais barulho tem, mais vida tem. Mais tá produzindo. Né? Mais está produzindo, inclusive. Hoje em dia. Hoje em dia, exatamente. A Jane, querido, fala parabéns lá também do TV Espírita Nosso Lar. Parabéns, nossa querida Antônia. Muito São da Bahia, boas- essa TV Espírita. todo mundo é da Muito Bahia. feliz, Nossa, tá é da Bahia. vendo? Aqui, Algo me disse que eu tinha que contar, que eu passei por lá, amei aquele pessoal, aprendi mais com eles do que eles comigo. Isso. A Janine tá mandando um super beijo aqui para uma escola, que é o professor Jorge Helm, em São Bernardo do Campo, e a dona Arlete, que era diretora. Um abraço também a todos os professores da Rede Municipal de Lagoinha, São Paulo, que recebeu minha filha e acolheu com muito amor e carinho. Olha que gostoso. Aí agora nós temos aqui, do povo aqui de São Paulo, o Aécio tá aqui desde o comecinho, a Derli também tá aqui dizendo bom dia a todos. Daí eles avisam que o YouTube não tava funcionando, não tava mesmo, e eu aqui achando que tava tudo funcionando. Aí a Marta diz bom dia, parabéns a todos os professores, um beijo especial à nossa querida professora Antônia. A Marta Mara. Ah, Marta, bom dia. A Kelly Dote tá aqui também tá dizendo bom dia. O Aécio tá uma ótima sexta-feira, em particular a Bia, pela passagem de sua data natalícia. Que o mestre continue a lhe dar forças nas adversidades da vida. Muito obrigada. O Ed Moreno está dizendo bom dia a todos os presentes, quero parabenizar a todos os professores e é o alicerce da humanidade, hoje e sempre, eu também acho que os professores, em especial a mestra Antônia. A Deli está dizendo bom dia a todos, também um feliz aniversário para a Bia e parabéns para a professora Antônia pelos dias dos professores. O Aécio tem uma pergunta aqui, a gente vai fazer intervalo ou não, Bia? Se colocar só os comerciais, só né? os Só os comerciais. comerciais. Tem mais perguntas. Vou ler todo aqui os bom dias e daí tem 3 perguntas aqui. Isso. Então, Luiz Otávio Porto, o seu filho. Vivinha quem é? Hoje é aniversário da mamãe, melhor mamãe do mundo. Faltou, parabéns, feliz aniversário. Tudo de melhor Meu filho mais sempre. Te amo. Wilson Gerard diz bom dia a todos os professores. O Wilson trabalhou comigo, é professor. O Wilson. Então, parabéns também, Wilson. A Célia Campos está dizendo bom dia, parabéns a todos os professores. Professora Antônia, obrigada por dividir seu conhecimento conosco. A pergunta do Aécio diz o seguinte: eu vou falar agora as duas perguntas. Pra gente... Isso, e daí a gente vai entrar no intervalo. Tem um pessoal também no Facebook que eu não falei, hoje tá bombando aqui, gente. E daí a gente continua depois dos comentários aqui. O Aécio pergunta o seguinte: o que dizer e fazer com aqueles pais que, além dos professores instruir, querem que eles também eduquem seus filhos? Grato. Daí a gente já pensa já. Tem outra? Tem a da Derli aqui também. Antônia, essa mudança de comportamento na sociedade demonstra desmotiva a formação de novos professores? São duas perguntas diferentes aqui que a gente vai responder depois do intervalo. Coloca só os patrocinadores que hoje também, né, entramos, e essa coisa do YouTube não falamos, né, no início, então são esses os nossos patrocinadores. Verdade. Mas foi por causa Mas a gente já fala já, né? Eu já falo Tá bom, já, a hora que voltar. Ótimo. Vamos para os nossos comerciais.
Até já. E-Life, Instituto de Desenvolvimento Humano. Atendimentos em psicoterapia, hipnoterapia, constelação familiar, individual e grupo, psicoterapia reencarnacionista, reiki, cursos, palestras e treinamentos na área de saúde e bem-estar. Venha nos conhecer. Telefone 12 991 19 8732. Atendimento presencial e online. Homeopatia, florais de Bach, Minas, Saint-Germain, fitoterápicos, produtos naturais e orientação farmacêutica de segunda a sexta, das 8h30 às 19h. E sábado, das 8h30 às 14h. Mercurial Farmácia Homeopática, Rua Santa Luzia 19, Vila Ema, São José dos Campos. Florais de Saint-Germain, presencial e online. Atendimentos com terapia floral, reiki, radiestesia, tarô e game terapêutico. Patrícia Medea, cursos e terapias. Agende pelo WhatsApp 12 988 18 2069. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Centro de Formação em Coaching Profissional, o CFC Pro, uma das melhores e mais fortes escolas de coaching do Brasil, atua com formação em coaching profissional e também com treinamentos corporativos em times e individuais. Com mais de 5.000 pessoas atendidas no Brasil e no exterior, trabalhando para grandes empresas, o CFC Pro tem como propósito promover altos níveis de desempenho, integrando harmonia, felicidade e profissionalismo. Saiba mais no site www.cfcpro.com.br e agende um contato. Ponto Sul Automóveis, a maior loja de seminovos do Vale do Paraíba. Estamos há mais de 45 anos transformando sonhos em realidade, com toda a facilidade, rapidez e transparência que você precisa. Mais de 200 veículos aprovados pela Terceira Visão e procedência garantida. Aprovamos seu crédito online e entregamos na sua casa com todo conforto e segurança. Venha nos fazer uma visita. Avenida Andrômeda 373, Auto Shopping Ponto Sul e Avenida Andrômeda 333, no Auto Shopping Andrômeda. Fale conosco. WhatsApp oficial 12 97407 2016 ou 3916-4664. Na compra de qualquer carro, ganhe 3 brindes especiais. Ponto Sul Automóveis, a loja que acredita em você. Fique agora com o programa Seja Mais Feliz. Retornando agora, hoje o tema está muito delicioso, né? Com a Antônia Varoto, né? Caracuel Varoto, é o nome especial, já é especial. Opa, baguncei meu cabelo aqui. É até especial no nome, né? E o tema falando sobre os professores, tá tudo assim, sabe? E não dá vontade de parar de ouvir, tá sendo uma aula fantástica aqui, né? Maravilhoso. Depois a gente põe, você vai ter que resolver coisa aí? Tá bom. É que eu ia colocar algo aqui de um curso, mas a gente vamos para as perguntas. Até antes das perguntas, falando aqui que tem o pessoal que está no YouTube, também a Daniela Eras, é minha sobrinha. Ela está falando, tia, Deus abençoe infinitamente, continue espalhando luz e amor, amamos você. Olha que delícia. A Aparecida Rossi está aqui também. A Dani também fala das histórias, né? Que ela é filha da minha irmã, que é a Bernadette, que é a professora. E ela lembra das histórias, né? Da minha mãe. Então, eu também gostaria de convidar, obrigada, Aparecida, pelos parabéns. O Edson Barbosa também está aqui. É das curas, né? Cirurgias espirituais, gratidão, lá de Ribeirão Pires, né? Que bacana, né? É uma cura. Eu falo que os programas são todos uma cura. E aí, gente, eu convido, né, Antônio, para o pessoal pensar, né, no seu mestre, no seu professor, aquele que você tem carinho. Antes da pergunta, você falou que eu tinha alguém que você queria falar a respeito? Eu queria primeiro parabenizar todos aqueles que não são professores com titulação, mas que são professores nas suas profissões e são, então,
Em casa, por exemplo, nós somos 3 professoras formadas, nós somos em 6. E 3 não fizeram o curso de magistério. No entanto, todos os 6 trabalharam com educação. Né? O que é engenheiro trabalhou com projetos e trabalhou com cursos dentro da firma que ele trabalhava. A que é nutricionista deu curso e deu aula no Senac, na área dela, né? Uma outra irmã que não fez magistério, ela teve uma escola de educação infantil por 2 décadas, né? Com berçário ainda, pegava os bebezinhos pequenininhos e cuidava, enfim. Então, nós somos de uma família de professores, em primeiro lugar. E, continuando nessa história, eu recebi um bom dia muito especial da minha filha, Bruna, que é dentista hospitalar, trabalha no HC em São Paulo, e que também dá aula na área dela, já com mestrado, fazendo doutorado, dá aula na área dela, que é odontologia hospitalar para pacientes especiais. Então, que lindo. Eu queria mandar um beijo para a Bruna, que ela já mandou um bom dia para mim aqui. Também extremamente agradecida. Mandar beijo também aqui, porque é beijo além para minha irmã, que é professora. Você quer falar primeiro do... Vamos falar. Mas é professora, e a minha norinha, a outra norinha, né, a esposa do Marcos Flávio, ela trabalha na prefeitura e ela está no berçário. Esse ano ela falou assim, Beatriz, tem hora que tem assim... Eu tenho 8 crianças, tem dia que tem 10 bebês, né? Criancinha até 1 ano e pouco. Eu falei, você tá treinando, né? Tá animando para ser vovó, para eu ser vovó de novo, para dar o netinho, né? Mas o ano passado ela era com crianças maiores e agora ela foi ter a experiência com o berçário, né? E amorosa. Ivana, um grande beijo no seu coração. Bernadette, minha irmã professora. A Sueli, minha irmã, também fez, né? O magistério também deu aula, mas ela depois fez direito. Né? Então a família, né? E eu preciso mandar um beijo especial para o meu filho Bernardo, que é professor de educação física. Isso. E que é TEA. Viu? Aí para Natália Almeida, minha cunhada do Rios, que tem a creche na CEL, né, que tem mais de 200 crianças, é toda uma coisa do ensino, e a gente tá lá com aquelas crianças, é a coisa mais linda, né? Sabe, parabéns a todos mesmo. Então, a família tem muita coisa. Antes da pergunta, deixa eu colocar só o do Araquém que ele pediu, que ele solicitou. Falar sobre os dois, Araquém, põe né? Rapidinho, do Araquém e do Rei. Aí, Antônia, vai pensando. Então, o Araquém é um mestre também, né? Pode ser não ter feito magistério, mas é um professor, é um educador, é um transformador de pessoas. E dá aula muito bem, por sinal, ele é um grande instrutor, né? E ele vai estar aqui em São José, nós temos uma parceria, né? Eu e Araquém, nós estamos trabalhos em empresa, que está fantástico. Hoje, por sinal, a gente vai trabalhar a tarde toda, nós vamos estar juntos nessa empresa. E é o encontro marcado com sucesso aqui em São José dos Campos. Ele vai fazer em São Paulo agora em novembro, mas é o mesmo treinamento que vai ser aqui em São José. Dia 4 e 5 de dezembro, né, só para as inscrições é no cfcpro.com.br/cursos-A, e qualquer coisa fala com a gente, e tem um desconto especial, você colocando Seja Mais Feliz, tudo junto em maiúsculo, é um bônus de desconto, e este treinamento, ele vai reverter uma porcentagem para doações, né, sociais, com alimentos, né, e vai se escolher a casa que vai receber, tá bom? Então é isso aí, um convite, não perco, porque vim para São José, né, cursos que ele dá em São Paulo, no Brasil todo, e ele vem para São José. E é uma pessoa muito querida, né? Ele faz parte da Casa da Marcela, faz parte do Vivência Espírita. Ele falou que vai vir aqui falar a respeito disso, né? Depois tem Reiki. Tem um curso de Reiki, só colocando, que esse sou eu, né, que faço a formação desde o nível 1 até o mestrado, e vai ser dia 23 agora de outubro, semana que vem, sábado, vai ser aqui em São José dos Campos, é presencial, por isso o número de pessoas é pequeno, né, ainda tem umas 2, 3 vagas, tá bom? Aqui em São José, quem tiver interesse, entre em contato comigo. E beijo, agora foram as propagandas. Tem a fotinho da eu quero botar a foto da minha professora para vocês. Olha aí, olha que coisa mais rica.
Esse daí é no Sanatório Maria Imaculada. Sim. Eu cresci aí brincando nesse jardim, eu vinha com ela. Ela é sempre sorriso, sempre foi. É uma fofa, a irmã Maria Regina, tá lá no... Que receba todo o meu carinho, meu amor lá no plano espiritual, você sempre será, como ela falou assim, parecia a minha mãe também, né? Uma mãe espiritual, uma mãe professora. Carinho imenso por ela, né? Então, pensa vocês também aí, quem que vocês querem agradecer? Teve muitos mestres, amei todos, até a faculdade, e todos que eu tenho hoje ainda, mas ela é o início, ela é o referencial para mim. Né? É aquela uma que pegou na minha mãozinha mesmo e foi. E carregou, né? Carregou, linda. Então, embora a gente não possa falar aqui o nome de todo mundo que a gente gostaria de homenagear, e quem está ouvindo o programa, na hora que lembrar desse professor querido, já manda para ele uma oração, uma boa energia. Só de lembrar com carinho, com certeza ele já vai receber onde quer que ele esteja esse presente, né? Isso mesmo. E eu costumo dizer também que todo professor marca. Todo professor é marcante, até aquele que é péssimo. Sim. Porque ele marca a maneira dele. E eu trabalhei muito tempo com estágio na formação de professores, eu era supervisora de estágio, e eu dizia para as alunas, né, quando vocês se depararem com um professor que está fazendo tudo ao contrário do que vocês estão vendo aqui na teoria e não está dando certo, porque às vezes você pode fazer o contrário e dar certo, né? A teoria às vezes não abarcou aquilo ainda. O professor é inovador demais. E não está dando certo, não falem nada, não critiquem, não coloquem no relatório, mas aprendam que aquilo vocês não devem fazer. Ele também está te ensinando. Sim. Muito bom. Muito bom. Tá tão gostoso, né? Vamos para as perguntas aqui? Então vamos lá. A primeira pergunta do Aécio. Peraí. Cadê você, Aécio? Cadê você? O que dizer daqueles pais que, além dos professores instruir, querem que eles também eduquem seus filhos? Grato. A gente tem filósofos, né, que nos ensinaram lá atrás que o professor ensina e que a família educa. Na verdade, é um conjunto só, não dá para separar. Né? Não dá para separar. E por isso é muito importante a família estar sempre junto com a escola e ter um combinado. Quer ver uma coisa que acontece sempre? E vamos falar do método montessoriano, né? De Maria Montessori. Maria Montessori, uma médica, psiquiatra, que trabalhou com alunos com deficiência, né? Deficiência mental, inclusive. E a partir desse trabalho dela, um trabalho de educação, ela registrou tudo, criou materiais e criou uma metodologia. E essa metodologia existe. Nós temos aqui na cidade mais que uma escola que usa o método Montessori. Uma das coisas que ela coloca no rol dos vários passos do Montessori é falar baixo. A gente não precisa gritar. Então, se você entra numa escola montessoriana, o tom de voz não passa de um sussurro dos professores, dos funcionários, das crianças. Ninguém precisa gritar. Todos serão ouvidos. E não se grita na escola montessoriana. Mas aí o pai não vai lá, não se inteira da metodologia, não conversa com o professor, aí ele para o carro no estacionamento e fala assim: Josinho, corre que eu tô com pressa, olha o horário. Como é que a gente vai acertar o compasso dessa família Com essa escola. com essa escola, Exatamente. com a metodologia? É mais uma coisa para a criança administrar. Neste espaço, eu tenho que falar baixinho. No outro, meu pai berra, eu também berro. Minha mãe berra, eu também berro. Né? Então, o que precisa, porque como é uma coisa só, quando a gente está educando, a gente está... a gente não consegue separar, né? Falar assim, aqui você
Aqui você não vai ter educação, aqui na escola, porque aqui é só Imagina, na escola acadêmico. Onde Aí tem, às 8 né? horas. A educação tá lá. Então, aí às 8 É horas. educação escolar que chama. E hoje em dia as crianças ficam 8 horas na escola, né? Daí às 8 horas da escola faz antes como? ficavam 4, 5, agora estão ficando 8, né? Até as mais velhas. Então, tá aí a escola de período integral, com muitas vantagens. As escolas são bárbaras, elas trabalham com projeto de vida, Beatriz. Você precisa conhecer as escolas públicas estaduais de ensino médio em período integral. Elas trabalham, né, com projeto de vida para cada aluno. É fantástico, né? É um trabalho fantástico. Todo mundo fala de escola pública e eu tiro o chapéu da escola pública. Aliás, a minha trajetória toda, eu também trabalhei em escolas particulares, mas quem construiu o tudo de bom que ainda tem neste país foram os professores e os alunos oriundos das escolas públicas. Sim. São pouquíssimas as escolas particulares, elas não dão conta de fazer o atendimento a grupos grandes, não formam para o cotidiano, e a escola pública carrega no seu bolso, nas suas costas e no seu colo este Brasil. Sim. Quando eu estudei, que é a escola pública, né, estadual, também, que eu estudei, Maria Luísa, né, aqui e entre outros. Maria Luísa é municipal. É municipal? É. Ah, é municipal. Ah, é que eu estudei em outro que é estadual. Não, É tem a Maria Luísa da Zona Norte, que é estadual. É estadual, É lá Maria na Zona Luísa de Norte. Guimarães Medeiros. Isso, estadual, lá na Zona estadual. Norte. Isso mesmo. E tem até o nosso grupo daquela Tem, época, um grupo tem, sim, muito estadual. nosso grupo de amigos, né? Eu lembro muito bem que a gente se esforçava tanto, porque tinha pessoas que tinham que sair da escola porque não acompanhavam. Era uma vergonha, porque ele tinha que ir para uma escola particular porque ele não tinha condição de acompanhar meu o pai ritmo. fala isso. Né? Era uma vergonha. Então, todo mundo se esforçava o máximo mesmo, porque imagina se eu vou para uma escola particular. Bem, ponto. Tem mais pergunta? Tem. Então deu para entender, né? É uma coisa só, e a família tem que estar junto com a escola. É parceria, gente. É parceria hoje. Hoje não tem jeito, é parceria. É parceria. A Derli pergunta: Antônia, essa mudança de comportamento na sociedade desmotiva a formação de novos professores? Os professores nunca foram, as pessoas nunca foram motivadas a serem professores. Aí você fala, nossa, Antônia, mas antigamente era uma honra ser professor. Inclusive, quando você fazia, lá na década de 60, quando você terminava o curso normal, que era assim que chamava a formação de professores, você não precisava fazer concurso. Se você tivesse sido um excelente aluno no normal, você não precisava fazer concurso para ter uma cadeira, um posto de trabalho efetivo na escola pública. Você ganhava, os melhores alunos do curso normal ganhavam essa cadeira, né? Ela era dada de presente. Então, os melhores professores, aqueles alunos brilhantes, eles ganhavam um posto na escola pública para serem professores. E eles iam para essas escolas por conta de salário? Não, nunca foi por conta de salário. Então, diferente de outras profissões, nunca houve um grande incentivo para a área de magistério, principalmente aos homens. Então, igual a enfermagem, o magistério hoje, as mulheres dominam, né? Em número, é surpreendente. Aí você fala, mas por que os homens não vão? Tem muito homem que procura o magistério, que tem essa missão, que tem esse dom e que tem essa escolha. Nós temos professores doutores na rede pública. Inclusive, ontem passou numa TV aqui local uma matéria do professor Henrique Klein. Eu quero até mandar um abraço para ele. Ele trabalha numa escola de período integral do ensino médio. Ele é professor doutor formado pelo ITA. E ele escolheu trabalhar na escola pública. Ele é nosso professor de física. Né? Temos alguns professores do sexo masculino que optam por essa profissão. Agora, incentivo nunca houve.
Nem na época do Dom Pedro. Aliás, uma outra coisa que eu quero salientar é que o Brasil foi descoberto em 1500 e só em 1550 é que nós tivemos a primeira escola. Nós ficamos os primeiros 50 anos sem nenhuma escola. Mais de uma geração. A não ser os jesuítas que ensinavam as primeiras letras para crianças a fim de apresentar-lhes a Bíblia. Misturado com o latim, hein? Enquanto que na América do Norte, 10 anos após a chegada de Cristóvão Colombo por lá, já tinham várias escolas funcionando e 2 faculdades, gente. Aí a diferença, né? E quando os jesuítas saíram daqui também, nós tivemos um intervalo de mais de 25 anos sem professores e sem escola funcionando. Então nós tivemos... O nosso Brasil, ele tem 521 anos, né? O nosso Brasil passou quase um século sem falar, sem ter escola, sem se Saber ajeitar. o que ensinar e então, aprender. nós somos muito jovens nesse quesito e ainda batendo a cabeça. Ainda batendo a cabeça. Tem mais aí, Camila? Tem mais uma pergunta aqui. A palmatória servia realmente para educar os alunos mais rebeldes quando os pais em casa não se preocupavam em transmitir para os filhos? Hoje não serviria mais? De forma alguma, você vai preso. Aliás, também nunca serviu. Criar na mão da criança hematomas com uma madeira cheia de buraquinho para que ela aprendesse, não faz o cérebro trabalhar. E nem disciplinar. Não deixa ninguém ficar mais quietinho, porque ele pode ficar no susto da hora que a palmatória bate, até porque dói, mas depois ele vai extravasar de outra maneira. A Beatriz fala disso melhor que eu. Não é, Beatriz? Sim. Ele vai descontar de outra maneira. Ele vai liberar aquilo que foi represado de uma outra forma. Então a palmatória nunca deu resultado, ela assustou. Né? Igual os monstros que dormem embaixo da cama, o que está atrás do armário, quando a criança vai dormir, que a gente precisa trabalhar com ela, que não tem, e, né? Principalmente agora, com tanto desenho animado, tão cheio de monstro, tão cheio de coisa. Não assusta mais monstro. Hoje já são todos amigos, né? Tem, Os monstros são amigos. uma outra coisa também, as pessoas que eram Até canhotas, né? As crianças que eram canhotas, amarravam assim a mão. A mão, isso não é muito antigo, não. Isso não é muito antigo. Porque eu tenho pessoa que eu conheço que tem 50 anos e isso sofreu. Amarrava a mão esquerda. Até hoje tem professor que obrigar a escrever com a direita. Invoca, não amarra, mas invoca que está pegando com a mão esquerda. Mas nós também não temos muitos materiais adaptados, né? Hoje a gente tem a carteira para o canhoto. A carteira universitária, por exemplo, quando ela foi criada, ela só foi criada para o destro. É isso mesmo. Né? Para o sinistro, que é esse o outro nome do canhoto. O canhoto, o sinistro. Sinistro já. Sinistro, olha bem. Olha, nossa. Não tinha. Né? E a gente tem que ter tudo para o canhoto. Abridor de lata também não tinha. Atualmente você encontra e compra, mas não tinha, você não consegue. E aí nós criamos um grupo de pessoas ambidestras. Porque como não tinha materiais para o canhoto, ele era obrigado a exercitar a mão direita também. Então tem gente que escreve... Eu tive colegas no magistério. Na lousa ela escrevia com a mão esquerda, no caderno ela escrevia com a mão esquerda. Mas passar roupa ela passava com a direita, certo? E fazer crochê ela fazia com a direita, bordar ela fazia com a direita... Porque tudo que era dado para ela não era dado para o lado esquerdo, era dado para o lado direito. Acabou desenvolvendo. E eles eram ambidestros. Desenvolveu. Ótimo também. Mas tem bastante isso é uma questão também do nosso cérebro, né? No nosso horário. Já tá. Nossa, tá no nosso horário. Fala do pessoal aí. Eu vou falar. Depois a gente deixa a Antônio fazer. A Maria Bernadette, parabéns, minha querida irmã. Felicidade. A Sebastiana fala parabéns a todos os professores, especialmente para a Antônia, pela dedicação e sabedoria que sempre conduziu sua carreira compartilhando seus conhecimentos em prol dos educadores.
A Bruna Varoto, felicidades a todos os professores, que a profissão Minha essencial filha, linda. seja cada vez mais valorizada. O Rui Barbosa está aqui. Bom dia, meninas e meninos do Seja Mais Feliz. Que alegria que estamos entrevistando a minha querida amiga Antônia Varoto. Seu Rui mora no meu coração e não é de hoje. Na minha infância, o delegado, o prefeito, os professores eram as pessoas mais importantes da cidade. A Érica Leandro tá bom dia, muitas alegrias e gotas de luz para todos nesse dia dos professores. Professor é aquele que tira o véu da ignorância. O resto tá com o aluno em assimilar. Gratidão aos meus professores. O Wilson disse que ele é ambidestro, por isso, pelo que você acabou de falar. E o Aécio tem mais uma perguntinha aqui que eu acho que dá tempo da gente responder antes dos comentários. Era adolescente e alguns professores me impediam de escrever com a mão esquerda. Diziam... não era pergunta, é só comentário. Comentar. Diziam alguns que era ordem do diabo. São coisas que eu acho assim que eram feitos, né? Com as pessoas no passado, que hoje a gente vê como a gente falou aqui que era preso, né? Mas é falta de conhecimento, né? Sim, tudo que era diferente, tudo que saía do padrão. A ciência evoluiu, né? Os estudos aconteceram, da importância da pesquisa, gente, né? Daí a importância do estudar, né? Nossa, a gente tem uma metodologia científica aí para quê? E investigar. É ser curioso. A escola hoje tem que trabalhar com a curiosidade da criança e do jovem. Sim. E tem mais. Hoje a criança leva para a escola muito mais informações do que o professor nós levávamos. Nós não tínhamos informação de nada, gente. Inclusive, conversa de adulto era para lá e conversa de criança era para cá. Sim. Então, que informação que nós levávamos para a escola? A informação do que a gente almoçou, do que a gente tomou de café da manhã, do que a gente brincou. Então, os livros abriam caminhos para nós inusitados. E era uma delícia ir para a biblioteca. Era uma delícia ouvir o professor ler para nós as histórias de Monteiro Lobato. Então, hoje, o aluno chega com muito mais informação para dentro da sala de aula. Então, o professor tem que ser mediador, tem que ser um ouvinte. E hoje estamos no momento que a gente tem que ensinar a criança e o jovem a aprender a aprender. Ele tem que buscar as informações, ele tem que aprender onde é que ele busca tal informação, a outra. Porque é assim que o mundo vai girar por conta da tecnologia. Exatamente. E a informação muda o tempo todo, né? Antigamente... não mudava, né? Era o mesmo livro, às vezes para 2, 3 anos, né? Hoje não, hoje o que aconteceu o que se acreditava que fazia no passado o que era certo, hoje a ciência já fala, olha, não é bem assim. E é muito rápido, né? Depois que o homem chegou à Lua e todos que tinham televisão naquela época puderam assistir ao vivo, né? 2 fatos marcantes. O homem chegando à Lua em 69 e a Copa de 70. Todo mundo assistiu, gente. Quem tinha TV assistiu ao vivo. E hoje eu falo com qualquer um por esse aparelhinho aqui, que é um celular, né? Eu converso, eu vejo a pessoa, ela tá lá. Eu tenho alguns sobrinhos que moram fora do Brasil. A gente conversa com eles ao vivo, um olhando pro outro. Não é? Então a tecnologia mudou, ela está aqui para auxiliar. E aí a gente tem que conversar bastante com esse jovem, até para que ele possa diferenciar como escolher o que é bom, o que não é bom, o que é correto, daquilo que não é correto. Correto, o que é correto, Antônio? De acordo com os padrões de vida que estamos vivendo e com os valores que temos. A escola tem que ensinar valores. Isso. A escola tem que ter limites. Tem. A família também tem que ter limites e a família também tem que trabalhar valores. Isso, muito bom, muito maravilha. Bom. Que aula. Ai, que delícia. Posso falar uma coisinha final? Pode. Seu Rui é professor também, um beijo para ele de coração. E eu queria fazer uma homenagem a um professor que muito ajudou na formação de tantos outros professores, que é o Malbataã, que deu aula em Queluz. Nós estamos aqui no Vale do Paraíba, ele é do Rio de Janeiro, morreu em Recife, mas autor de vários livros de enigmas de matemática. Pode mostrar um pouquinho, né, para eles verem. Ela trouxe uma coleção aqui de 1960. Ela está
suada de ser manuseada, tadinha. Mas eu acho que é uma homenagem. É uma homenagem de um grande mestre, um grande professor. Malba Tahan era o pseudônimo. E quem tiver interesse procura. E o professor que quiser brincar com seus alunos de matemática e enigmas matemáticos, procurem pelo material do Malba Tahan, que ainda ele existe e está aí disponível. Bons mestres tiveram os bons mestres. Mesmo porque todo mundo fala, ai, matemática, né? Que horrível. É nada, é uma alegria quando a gente entende os mecanismos da matemática. A nossa vida é inteirinha matemática, não podemos esquecer disso. Tira uma foto dessa tela. O Lúcio achou essa para colocar, olha só que simbólico, né? A maçã. Né? Eu achei assim essa imagem linda, né? Sempre, né? O Chico Bento do Maurício de Souza, ele leva maçã para a professora. É isso aí, a gente também. O gosto pela aprendizagem é a inspiração que o mundo precisa para evoluir, né? Feliz Dia dos Professores. Que lindo, obrigada. Viu que lindo? Obrigada. Muito lindo. Aproveitando aqui o embalo do Feliz Dia dos Professores, dar o meu parabéns para a Beatriz, agradecer a todos, né, por esse dia, para a gente estar junto aí já há bastante tempo, né, e também a todos os professores, né, a gente tem que agradecer a todos os professores e todas as pessoas que estão nos ensinando a todo momento. Foto. Quer fazer uma fotinho? Até vou fazer uma foto. Olha lá, os Minions, eles devem estar gritando banana. Lúcio, só tu mesmo, Lúcio, para inventar uma dessas. Ai, que legal. Agradecer também a todos os professores, né? Porque agora pode tirar. Os mestres tiveram bons mestres. E é importante saber que, como a Antônia falou no começo, são as dificuldades que vão nos ensinar e nos vão transformar a cada dia. Eu achei muito importante essa mensagem, acho que é uma mensagem linda. Porque é a dificuldade que ensina, não é o lado fácil da vida, né? E quando a gente tem aquele aluno, eu dou aula há 25 anos de música, quando a gente tem aquele aluno com dificuldade, a gente insiste no máximo para que ele não desista, que ele sempre continue e tente transformar com a música. Então, eu, em nome da música, em nome de todos os professores de música, também agradeço. Uma das matérias que jamais devia ter saído da escola, viu? A música. Parabéns. Oi? Põe a imagem do professor em vez do parabéns agora. Tá. Agradeço dos parabéns. Deixa eu achar. Deixa eu achar o seu professor de novo aí. Posso aproveitar esse último segundinho? Pode, por favor. Meu marido é professor, gente. Né? Viu? Legal. Embora pesquisador do INPE, ele é professor, formou muitas e muitas turmas no curso superior. E a gente forma um time bastante interessante em casa. Isso. Então, deixa a sua mensagem para todas as pessoas, né, os professores, os não professores, para os alunos, para as mães, como que vier no teu coração? Aos alunos, eu deixo a mensagem de que a maior oportunidade na vida deles está na escola, para eles continuarem vivendo e vivendo bem. Então, está lá na escola. Usem essa escola, usufruam dessa escola. Tomem para si essa escola. Essa escola não é do governo, essa escola não é daquele dono, porque é uma escola particular. Essa escola é sua, ela só existe porque tem aluno. Então tome para si, mas para coisas boas, porque lá na frente você vai sentir falta dela. Esse é para os alunos. Para os professores, duas coisas. Primeiro, não percam a esperança. O aluno sempre tem uma semente. Seja ele como for e quem for, ele tem uma semente, você precisa descobrir essa semente, adubar e fazer florescer e dar frutos, e você talvez não enxergue esses frutos e nem essas flores, né? Quando o professor não planta abacaxi, que daqui a alguns meses, ele não planta goiaba, ele planta carvalho, ele planta tâmara, e quem planta tâmara não come tâmara, né? A tâmara demora 80 anos para dar o fruto. Então, é lá na frente que vai ter o resultado, e muitos professores não enxergam esse resultado, não conseguem acompanhar. O aluno vai embora para outros lugares, tem uma vida distante, mas é tão maravilhoso um aluno encontrar conosco anos e anos depois e falar: você foi meu professor, nossa, que saudade. Então não percam a esperança, essa semente existe, procura, rega, aduba, faz crescer
enfim, encontre esse melhor. Esse melhor existe dentro de todo mundo. E por fim, né, além da esperança, seja um professor inspirador. O professor tem que inspirar. Se for um professor autômato, um professor robótico, um professor endurecido de sentimentos, ele não é inspirador. O aluno não vê o porquê de assistir a aula dele. Então, seja inspirador, seja motivador. E você vai receber em dobro. A todos, muito obrigado. Foi o maior presente do Dia dos Professores estar aqui hoje. Obrigada, viu, Beatriz, pelo convite. O presente foi beijo nosso. a todos os que me acompanharam nos meus 44 anos de magistério, a todos os professores que me formaram, que me aguentaram nos bancos escolares, e a todos os que estão aí com o giz na mão ainda, com o canetão na mão, com o computador na frente e com um grupo de alunos que os desafiam a ser cada dia melhor. Muito Muito lindo. obrigada. Eu queria agradecer a Antônia, que está aqui, a doutora Antônia, que está aqui. Professora. Professora Antônia. Eu adoro. A Bia, o Lúcio e a todos aqui que nos acompanharam. A todas as rádios, né, que transmitiram aqui. O pessoal lá da Bahia está falando gratidão, uma grande aula. Foi uma grande aula mesmo hoje da Antônia. Eu queria agradecer bastante. E nos acompanhem no próximo programa. Compartilhem, curtam aqui a página para que essa mensagem, né, possa ir para todas as pessoas, para mais pessoas, para mais alcance. Que lindo, que lindo. Lúcio? Gratidão a todos que estiveram com a gente, dizer que você é importante para o nosso canal, se inscreva, deixe seu like lá. E a gente pede desculpa também por alguns problemas técnicos que a gente teve no começo agora da nossa live. E, às vezes acontece, né? Tinha alguma atualização aqui, então houve uma pequena quebra ali no começo. E também pede para vocês que já estão acostumados a nos acompanhar, quando acontecer algum problema técnico, tenta reiniciar o YouTube, ou se você está no Face, faça isso também. Reinicie a página, porque às vezes o problema não é com a gente. Como teve um problema técnico, se você reiniciar a página, ela volta e capta de novo a transmissão. Eu estava conferindo aqui, para mim estava rolando, entendeu? Normal a live, então às vezes acontece isso. Já aconteceu comigo de eu ter que reiniciar aqui, quando eu reinicio no meu celular, aí volta normal. Às vezes acontece isso, se o problema técnico não for aqui, tá bom? Então a gente agradece a todos vocês. Que lindo, gratidão Lúcio, gratidão Camilinha, Antônio, que aula. Pude viajar no tempo, pude relembrar de coisas maravilhosas, né? E tão bom, né? Relembrar dos nossos professores, dos nossos mestres, daqueles que nos deram a mão, que nos inspiraram, né? A inspiração. Tenho certeza que a irmã Regina, de onde lá ela está, eu tenho certeza que ela está me derramando muitas luzes, porque foi ela que me levou pela primeira vez num programa de rádio. Eu tinha 9 anos, ela me levou na Rádio Clube para falar sobre uma dissertação, uma redação sobre o Dia das Mães. Então, ela me levou na Rádio Clube. Então, eu acredito, estou sentindo toda uma vibração especial, que eu tenho certeza que ela fala assim, olha, minha menina Beatriz, onde ela está, né? Está numa rádio, irmã Regina, tá vendo? Para levar para as pessoas coisas, palavras, para autoconhecimento, para ser mais feliz. A felicidade está dentro de nós. Ofereço a todos vocês estas flores. A amarela é da Antônia, que para ela, em homenagem aos professores, essa daqui, né, fica para a gente do estúdio, é nossa e para vocês, né? Então Deus abençoe a todos. Muito obrigada pelas felicitações. Hoje meu dia ficou muito, muito, muito mais feliz. Começar o dia do aniversário assim é maravilhoso. E à tarde ainda vou estar com uma turma maravilhosa para trabalhar com a Araquém, com a Elaine, a turma toda da equipe da empresa. À noite os filhos vão em casa e olha, dia maravilhoso. Então que também o seu dia seja maravilhoso. Não precisa esperar o dia do aniversário não. Todos os dias são maravilhosos. Basta a gente querer, né? Então um beijo a todos os professores, aos meus, aos seus e a todos, né? E a todos que assistiram, que vão assistir. Gratidão, luz e paz. Até próxima sexta, às 8 horas da manhã. Beijo. Tchau, Obrigada, tchau. Tchau. Obrigada, Antônia. Obrigada. Obrigada.
Nesse instante chega ao fim mais um programa Seja Mais Feliz. Voltaremos na próxima sexta, às 8 horas da manhã. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento